Fala pessoal, tudo bem com vocês? A paz, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meus queridos irmãos, irmãs e amigos. Pessoal, esse vídeo tá muito impactante, é uma confirmação que esta jovem que vocês estão acompanhando do meu lado recebeu. Meus queridos irmãos, escuta, vai ouvindo o que aconteceu. Pessoal, essa jovem, ela questionou a Deus e perguntou: Deus, os 3 dias de escuridão vai acontecer mesmo? Eu quero que o Senhor me dê uma confirmação. Eu preciso saber se isso é verdade, porque a Bíblia ela descreve isso. Vai acontecer? Meu irmão, ela recebeu. Escuta, ela recebeu. Eu quero que vocês acompanhem até o final, porque meu irmão, minha irmã, ela vai descrever aqui algo muito impactante e está dentro da Bíblia, meus irmãos. Dentro da palavra de Deus, e a gente vai ler daqui a pouco, tá ok, meus irmãos? Pessoal, sem mais delonga, acompanhe a cor desse relato, porque tá muito interessante e impactante. Boa tarde, povo de Deus, eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Meu nome é Edmara, moro aqui em Salvador, Bahia, e Deus, me deu um sonho revelado, porque eu estava conversando com Deus na mente, falando com ele, porque quando a gente fala com a boca, Satanás ouve. Aí em minha oração eu falei só em pensamento, eu e Deus, e perguntando a Deus, sobre essa coisa do dia da escuridão, que tá muitos vídeos, as pessoas comentando, falando sobre os 3 dias da escuridão. E aí eu perguntei a Jeová, Deus, e falei: Senhor, me mostra assim, se tem algo para acontecer, se tá perto, me dá um sinal, para que eu não venha ficar nessa aflição, que a gente não sabe que hora é, não sabe o dia, a hora, não sabe se vai ser de dia ou de noite. E eu peguei falando com Deus, pedindo a ele para me dizer, me dar um sinal, e pedi a ele para que eu me desse sinal, para que eu viesse assim, me preparar, tanto espiritualmente como também comprar vela, fósforos, deixar alimento estocado, tudo isso. E aí fui dormir, pronto, e depois de uns 3 dias assim, nem lembrava mais que eu tinha falado com Deus isso. Aí fui dormir de novo, depois de 3 dias. Aí Deus me mostrou, eu dormindo de madrugada, quando eu estava dormindo, Deus me mostrava um sonho, em sonho, que já estava perto os 3 dias de escuridão. E que eu estava dentro de casa, e depois eu saía para a rua e via aquela agitação. E quando eu olhava para o céu, eu começava a contemplar aquelas nuvens escuras vindo, chegando. E eu ficava muito assustada. Eu disse: meu Deus, já está chegando os 3 dias de escuridão. E ela vinha assim como o nascer da aurora, quando o sol está nascendo. Aí ela vinha assim devagarinho, ia vindo, tomando a cidade, ia tomando tudo. E aí as pessoas começavam a ficar apavoradas na rua, eu também ficava apavorada. Só que no sonho, eu não tinha me preparado, eu não tinha comprado vela, eu não tinha ungido as portas nem a janela. Como uma missionária dela Segal, que eu sigo no YouTube, ela tinha gravado um vídeo sobre os 3 dias de escuridão, explicando para todos, E no sonho eu só lembrava dela, que ela tinha me avisado para eu me preparar. E eu não tinha me preparado. Eu não tinha ungido as portas nem a janela. Eu não tinha comprado vela, não tinha estocado alimento. Não tinha comprado fósforo, nada disso eu tinha feito. E eu ficava desesperada, e era aquela correria, aquele corre-corre, entrar para dentro de casa que tava vindo, de longe eu tava vindo. A escuridão chegando. Assim como o nascer do sol, ela tá vindo. Sabe quando o sol tá nascendo e ele vem vindo aos pouquinhos, vem vindo, até que toma toda a cidade, assim mesmo ela vinha. Ele vinha os 3 dias de escuridão. E ali eu ficava apavorada. E eu começava a entrar para dentro, chamar minha mãe, minha família, todo mundo que estava ali comigo, para entrar para dentro de casa. E aí todos entraram, correndo, e todo mundo ficava desesperado. E tinha as brechas na janela, a janela estava aberta. E eu falava assim, minha mãe ficava olhando, porque eu colocava um pano na janela. E minha mãe ficava olhando, só que não podia olhar.
Aí eu lembrei que a moça falou, oi, que a moça falou que não podia olhar pela janela, que não podia olhar. E aí eu falava com minha mãe que não era para olhar, mas minha mãe ficava olhando e eu dizia que não era. E nesse olhar, né, minha mãe olhando, a gente via 3 soldados e os 3 eles estavam revistando, né, se a casa da gente e as casas dos pessoal tava ungida, porque no sonho falava assim, que as casas que estivessem ungida com óleo, o inimigo não podia entrar, não tinha poder de entrar, né? E aí eu sei que antes de eu entrar eu tinha ungido as portas, a minha janela ungia tudo. E tanto que tinha um homem pedindo óleo ungido a mim. Só que eu não queria mais sair para dar o óleo a ele, porque eu via que já estava perto da escuridão vindo, já estava muito perto. E eu ficava com medo de eu sair para lá para fora, para dar o óleo a ele e a escuridão vir passar por cima de mim. E aí eu deixava ele lá gritando e entrava. Eu só botava o óleo só na porta. Mas não tinha vela em casa, não tinha forno, não tinha nada, não estava preparada. Mas de pouco tempo assim que eu entrava, que eu via esses homens revistando esses soldados. E eles falavam assim que aquela casa ali não podia entrar, porque era do soldado Jesus Cristo. Ali tinha dom naquela casa, eles não podiam entrar. Aí eu ficava aliviada. E aí quando foi daqui a pouco, que a gente ficava tudo apavorado dentro de casa, sem saber o que fazer, né? E minha mãe querendo olhar pela greta lá fora, que a gente via se aproximando na escuridão. Daqui a pouco, uma nuvem assim, minha casa flutuava, como se fosse uma nuvem por debaixo dela, flutuava. E ela se deslocava daquele lugar que a gente estava, daquele bairro, ia para outra rua, outro bairro. E eu via assim, tipo, como você tá dentro de um avião no ar, indo para outro lugar. A casa que eu estava ia parar em outro bairro, em outro lugar, a casa flutuava. E eu com medo, meu Deus, que essa casa tá flutuando, tá flutuando. E a casa ia parar em outro bairro. E quando eu descia nesse bairro, que a casa se colocava no chão, pousava no chão, aí eu descia com minha família, quem estava dentro da casa, outras pessoas, e eu parava em frente de uma mercearia. E essa mercearia tinha de tudo, tinha fruta, tinha tudo. E eu pegava, descia e chamava o dono, né, da mercearia e falava, olha para o céu, olha para lá, tá vindo 3 dias de escuridão. Aí ele falava assim, minha esposa é cristã, ela estava orando, pedindo confirmação a Deus sobre isso, então isso aí é tudo confirmação, é Deus confirmando. Eu disse, é verdade, tá vindo. Aí ele disse, e agora? Aí eu disse, tem que entrar porque já tá perto. Aí a gente tinha que entrar todo mundo dentro da mercearia. E ele começava a baixar as portas e pessoas vinham desesperadas correndo. Do lado de lá onde estava vindo a nuvem preta, a escuridão, as pessoas vinham de lá correndo para invadir nas casas que tivesse aberta para entrar. E tinha pessoas que não sabiam do dia 3 de escuridão, tinha pessoas que não sabiam, que estavam apavoradas e sem saber o que fazer, tudo desesperado. Pessoas que estavam na rua comprando, numa loja, pessoas que estavam resolvendo coisas na rua, pessoas que foram buscar emprego, em busca de emprego, foram pegas de surpresas. E aí eu sei que eu ficava mandando as pessoas entrarem na mercearia também. E eu perguntava ao rapaz, tem vela aí? Ele disse, tem. E fósforo? Ele disse, tem. Eu disse, vê aonde é que tá e coloca tudo perto da gente, pra gente saber onde tá, porque vai ficar escuridão total aqui. E aí eu sei que era uma escuridão total e ele começava a baixar as portas, as grades, e as pessoas que ficavam lá fora começavam a se desesperar porque não tinha para onde ir, sabe? Já todo mundo fechando suas portas. E eu começava a pegar o óleo, eu disse, tem óleo aí? Ele disse, tem. Eu disse, me dá esse óleo aí. Eu começava a passar nas grades, nos portão, e todo mundo entrava para dentro. E a gente ficava lá na mercearia, tinha tudo, tinha comida, tinha tudo. Aí, e assim, lembrando que antes disso tudo, os 3 dias de escuridão, eu via um avião grande, enorme. Ele era branco, todo branco, e ele caía. Antes dos 3 dias de escuridão, eu não sei se é o sinal, mas eu via esse avião caindo. Eu disse, meu Deus, eu vi esse avião caindo primeiro. Um avião enorme caía.
E depois desse sonho, quando foi hoje, dia 27 de que eu sonhei, foi semana passada, dia 27 de maio, né? Eu sonhei, né, também, de 2019. Eu sonhei agora de manhã, amanhecendo o dia, acho que era às 6h pouca da manhã. Aí eu orei ao Senhor, fui dormir de novo e Deus me mostrava em sonho. Demônio nos ares, eram 3 demônios, eles tinham corpos de polvo, igual a polvo que tinha aqueles tentáculos. E os tentáculos deles iam agarrando aviões e derrubando aviões, tudo que tinha nos ares eles derrubavam. E tinha uns que estavam no mar, operando no mar, e vinha um vento muito forte, destruidor, que as pessoas se seguravam nas paredes, se seguravam nos barcos, pessoas estavam no barco se segurando, mas o vento era tão forte que arrastava os barcos, destruía tudo. O mar ficava super agitado, viu? Era um vento muito forte. E eu via um rapaz nos ares, voando, e vinha esses demônios e pegava o homem com aqueles tentáculos dele, pegava e derrubava o homem. E o homem estava voando com aquele negócio que o povo voa, que eu não lembro o nome, que bota para voar no céu. Paraquedas, lembrei agora. Eu vi o cara de paraquedas, e quando ele vinha descendo de paraquedas, eu vi o demônio pegando o tentáculo e puxando ele para ele cair. Essa noite eu via que eram 3 demônios, todo de corpo de polvo do mar, igual polvo do mar. E eu vi os olhos dele bem preto. Só que eles, o corpo deles era transparentes, como se fosse sacos transparentes. E começava a derrubar as coisas, tudo que estava nos ares eles derrubavam, via derrubando avião, via derrubando tudo. Né? E que Deus falava comigo, eu estava orando ao Senhor, e Ele falou comigo que era para mim falar, entregar esse sonho, essa revelação, porque eu não entreguei, só entreguei no áudio, mas Ele mandava eu gravar o vídeo no YouTube. E Ele falava assim comigo: você só pensa na sua família, você não pode ser egoísta, eles são meus filhos, você tem que entregar. Eu quero que todo mundo saiba o que está para vir. Eu quero que você entregue. E você só quer que eu proteja sua família. Você tem que ter amor. Você tem que entregar a mensagem. Se eu mostrei para você, é para você passar para outras pessoas. Para que outras pessoas venham saber. Ele falou: muitos não vão acreditar. E muitos também vão acreditar. Entrega o que eu te mando. Seja obediente a mim. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque Deus, Ele falou comigo nessa tarde para fazer isso. E eu tô fazendo em nome de Jesus. Que vocês, todos nós, venhamos estar atentos. Comprar vela, fósforo, se preparar espiritualmente. Tá buscando a face de Deus, porque Jesus está voltando. Que Deus venha guardar todos nós. Em nome de Jesus. Bom, pessoal, vocês acabaram de acompanhar o testemunho da jovem. Pois bem, vamos lá. O que a palavra de Deus nos tem a dizer a respeito dos 3 dias de escuridão? Realmente vai acontecer? Escuta, vai ouvindo, meus irmãos. O profeta Joel, ele já tinha relatado que isso iria acontecer lá no fim dos tempos. E a gente vai ler daqui a pouco, tá ok, meus irmãos? João, o discípulo amado de Cristo, também ele relatou no livro de Apocalipse o que iria vir sobre a terra com o escurecimento do sol. O próprio Jesus, ele também falou que iria acontecer esse fato com o sol no fim dos tempos. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus não mente. As escrituras sagradas falam claramente que no fim dos tempos o sol iria escurecer e viria trevas sobre a face da terra. A jovenzinha, meus irmãos, do testemunho, ela questionou a Deus e perguntou, em oração, conversando com Deus, ela perguntou se realmente iria acontecer esses 3 dias de escuridão, e ela queria
a confirmação. Ela precisava, assim como eu, como você, como muitos precisam, da confirmação. Será que realmente vai acontecer? Não. Aonde está isso? O que a gente precisa fazer? Ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Lá dentro da palavra de Deus está tudo contido o que vai acontecer no fim dos tempos. E tem muita gente que não acredita, porque a palavra de Deus, meus irmãos, fala que vai vir coisas tenebrosas sobre a face da terra. Por exemplo, a queda das estrelas. João, ele descreve lá no livro de Apocalipse que vai cair algo como um grande monte ardendo em chamas sobre a terra. Ele descreve também que vai cair também uma estrela chamada Absinto. Então, meu irmão, tem pessoas que não acreditam que isso é algo literal. As pessoas falam, não, é figurativo. Não, não é nada figurativo, meu irmão. É algo literal, vai cair sobre a terra assim uma estrela. Assim como o sol vai se escurecer. Aonde está escrito isso, meu irmão? Vamos ver agora, meu irmão, minha querida irmã. Joel 2, fala assim, meus irmãos, a partir do verso 28. Presta atenção. Quero que você acompanhe comigo, porque esses versos, meus irmãos, é muito impactante. Presta atenção, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Prestar atenção, meus queridos irmãos, o que as Escrituras Sagradas nos diz aqui, meus irmãos, em Joel 2. Aqui falou que há de ser que depois derramarei o meu espírito. Quem está falando aqui? O próprio Deus. Ele está falando que vai derramar o espírito dele sobre a face da terra, aonde, meus irmãos, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, os filhos e filhas profetizarão. E não está acontecendo, meu irmão. E não está acontecendo, minha irmã, exatamente isso na nossa geração, em pleno ano de 2025. Já vinha acontecendo, meus irmãos, há alguns anos atrás e se intensificou. As pessoas estão tendo sonhos, visões e revelações. Parece que o Espírito já foi derramado e já está acontecendo essa profecia, meu querido irmão, minha querida irmã. E aqui falou, meus irmãos, claramente no verso 31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Está em Joel, meus irmãos. O profeta Joel já tinha descrevido isso. Agora, meus irmãos, escuta isso aqui. Lá em Apocalipse, meus irmãos, 6, versículo 12, fala algo muito parecido, aonde João, o discípulo amado de Cristo, viu em visão essas coisas também acontecendo. Presta atenção. Lá em Apocalipse 6, versículo 12, diz assim, eu quero que você acompanhe comigo. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Prestar atenção, meus irmãos, que é quase a mesma coisa, se não posso dizer que é a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa, meus irmãos. O sol vai se tornar escuro, negro, como um saco de silício. Não vai dar mais a sua claridade. A lua vai se tornar em sangue. Já vimos isso acontecer, meus irmãos. Tivemos aí alguns eclipses. Ainda não se cumpriu isso, meus irmãos. Vimos aí alguns eclipses de lua de sangue, eclipse do sol, mas isso que está escrito em Joel, em Apocalipse, ainda não se cumpriu e vai se cumprir na nossa geração. Eu e você veremos isso
acontecer, meus irmãos, literalmente. Vamos ver isso acontecer. E o mundo vai entrar em desespero, meus queridos. O mundo vai entrar em completo desespero. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é certeira. Vai acontecer, meus irmãos. Cedo ou tarde, isso vai acontecer. Eu e você somos a última geração. O que isso significa, meu irmão, minha irmã? Significa que eu e você veremos o que está escrito em Joel 2, o que está escrito em Apocalipse 6, e que está escrito também em Mateus 24, Lucas 21, vai acontecer na nossa geração. Eu e você vamos presenciar isso acontecer, meu irmão. Não está longe não, meus queridos. As profecias estão se cumprindo corretamente uma atrás da outra. Breve, muito em breve, meus irmãos, antes de Jesus apontar nas nuvens do céu, veremos o acontecimento do escurecimento do sol e da lua tornando em sangue. E a terra inteira entrará em completo desespero. O que eu e você precisamos fazer? Precisamos estar preparados, aptos, santificando as nossas vidas, jejuando, orando, meu querido irmão, minha querida irmã, entrando no quarto, fechando a porta e ficando em secreto com o nosso Senhor, buscando auxílio do alto, porque aqui, meus irmãos, em Joel, onde nós lemos, falou que aquele que clamar, aquele que buscar, vai ter livramento de quem? Do Pai eterno. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, santifica a tua vida, esteja apto, apta para subir no arrebatamento e para serem protegidos pela mão protetora do Criador. Tá ok, meus queridos? Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha te despertado para os eventos que virão sobre a Terra. Porque o livro de Apocalipse, apesar de algumas coisas lá ser simbólica, tem muita coisa lá literal. Queda das estrelas, o escurecimento do sol, a lua tornando em sangue, a estrela de cinto caindo do firmamento, tudo isso é literal e vai acontecer. Quando acontecer, a Terra vai entrar em um completo desespero. Pessoal, se porventura você ainda não deixou o seu like, seu joinha nesse vídeo, deixa o seu like, meus irmãos, minha irmã, para que esse vídeo também pegue mais engajamento, para que o YouTube também divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que elas também sejam alertadas para o que virá sobre a face da Terra, tá ok, meus queridos? E se porventura você ainda não é inscrito aqui nesse canal e gosta do tipo de conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, que são sonhos proféticos, visões proféticas, revelações proféticas, arrebatamento de espírito e também acontecimento do tempo do fim, você gosta do tipo de conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, então eu peço a vocês que se inscrevam aqui nesse canal, porque aqui teremos muito conteúdo a esse respeito, unicamente para o nosso despertamento espiritual. Tá ok, meus queridos? E dentro do mais, meus irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.